Eu quero só trazer uma coisa muito curiosa sobre o Rio de Janeiro hoje para vocês. Teve uma operação da Polícia Civil hoje no Rio, que prendeu várias pessoas, 10, se não me engano, já estão presos, envolvendo lavagem de dinheiro de 100 milhões de reais. Só que aí no Rio, como é que era antigamente? A gente olhava o Rio de Janeiro, crime no Rio, sei lá, era o apelido dos caras, né? Vamos pegar o José, o Antônio. Rio de Janeiro mudou, galera. Olha os nomes. Ali Al-Faquin. Isso é o Rio de Janeiro. Reda Zayuan. Será que o Renatão falou pra gente, será que esse faquinha aí tem alguma coisa a ver com outro faquinha que a gente tem famoso aqui no Brasil? Não, não. Mas poderia ser, né? Olha aqui, ó. Yasser Zayun. Isso aí deve ser de Madureira, pelo sobrenome, aí pelo nome, deve ser tudo morador de Madureira. Pois é, aí eu queria comentar com o Bernardo. Eu vou ler a matéria aqui do G1, porque ela tá curiosíssima, cara. Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro uniram um esquema que lavou mais de 100 milhões do tráfico e apuram conexão com o operador da Al-Qaeda. Os caras estavam fazendo conexão ali com um membro da Al-Qaeda que está na lista da OFAC. Olha isso aqui. Diligências ocorrem em endereços no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. Vamos lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio iniciaram, na manhã desta quarta-feira, dia 15, a operação, eu acho que deve se pronunciar Hawala ou Havala, contra um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou pelo menos 100 milhões de reais do tráfico de drogas. Até a última atualização desta reportagem do G1, 10 pessoas haviam sido presas. Durante as apurações, os agentes identificaram uma possível conexão com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Aí você fala, nossa, o G1 começou a chamar os caras de terroristas. Não, isso aqui é a afirmação da Polícia Civil. Depois o G1 vai meio que dizer que realmente é um grupo terrorista, por um milagre. Segundo as investigações, o esquema prestava serviços ao Terceiro Comando Puro, TCP, e ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da capital. Eu vou ler novamente para destrinchar isso aqui com vocês, gramaticalmente, para que vocês entendam que não tem separação entre esses caras. Olha só isso. Segundo as investigações, o esquema prestava serviço ao Terceiro Comando Puro e ocultava, o mesmo esquema, recursos ligados ao Comando Vermelho e ao Primeiro Comando da capital. Alguém pode me explicar como que isso aqui funciona? O Bernardo vai falar para a gente daqui a pouquinho. A Al-Qaeda é uma rede terrorista internacional criada por Osama Bin Laden no final dos anos 80. A organização ficou conhecida pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas em Nova York. Osama Bin Laden é o cara que, entre outras coisas, falava sobre a Agenda Verde. Se você não sabe disso, leia o livro do Dom Bertrand sobre o terrorismo verde que essa turminha da esquerda promove. Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, a DDSD, com apoio da Coordenadoria dos Recursos Especiais, o CORE, e promotores do Grupo de Atualização Especializada de Combate ao Crime Organizado, muito conhecido como GAECO, saíram para cumprir, no total, 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão em endereços, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. A terceira vara especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também impôs medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens e de participações societárias. A GAECO denunciou 22 pessoas no total. O juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos réus. Aí está ali o nome dos presos. Né? Agora, a gente não tem mais aqueles nomes mais conhecidos no Rio de Janeiro e no Brasil. O Brasil agora tem nomes assim. Ó, Ali Al-Faquin, Bárbara de Oliveira Rosa, Bárbara Luísa Souza de Carvalho, Qassem Zayuon, Lucas Gabriel Vidal, Reda Zayuon, Samuel Moraes da Hora, esse nome é engraçado, né? Thierry Martins Lourenço Ribeiro,
Iago Jorge de Souza Daniel e Yasser Zayon. Como foi a investigação, segundo o G1? Ela começou na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, que descobriu uma multimarcas, sediada no Complexo de São Carlos e vinculada à cúpula da facção Terceiro Comando Puro, que vendia itens falsificados e recebia eletrônicos roubados. A especializada rastreou os donos dessa firma e encontrou uma rede de dezenas de empresas de fachada, distribuídas em diferentes estados e criadas para escoar o dinheiro do tráfico. O grupo também utilizava o smurfing, depósitos fracionados em espécies para burlar mecanismos de controle. Durante as diligências, os agentes identificaram ainda um núcleo de empresários de origem libanesa, apontado como o responsável por ampliar a circulação interestadual e internacional dos recursos ilícitos, abre aspas, disse a polícia. As investigações também identificaram elementos que indicam a atuação de integrantes desse núcleo na região conhecida como a Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina, área que, segundo organismos nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, é historicamente monitorada por um importante polo de operações financeiras e logísticas de grupos terroristas. Os agentes também identificaram uma relação comercial entre uma empresa vinculada aos investigados e um indivíduo sancionado pelo OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela aplicação de punições econômicas. Eles não dizem qual empresa, eles dizem uma empresa. De acordo com as informações levantadas, esse indivíduo integra uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Esse vínculo será aprofundado a partir das análises das provas apreendidas durante a operação, declarou a Polícia Civil. Não tem muito mais informações aqui, são só essas, mas o Rio de Janeiro mudou completamente. Não é mais aquele local onde a gente tinha um bandidinho com uma arma contrabandeada e há muito tempo, inclusive o Bolsonaro, Daniel Silveira, o nosso grande herói, Daniel Silveira, que jamais será esquecido, já alertavam sobre isso aqui. E aí a gente fica se perguntando, né? Será que essa galera vai receber as benesses do Supremo Tribunal Federal ou as investigações irão adiante e o Brasil vai finalmente... O Brasil não, o Rio de Janeiro, né, de modo muito singular, eu sei que envolve outros estados, mas o Rio de Janeiro, de modo singular, será que agora a gente consegue endireitar o Rio de Janeiro e conseguir ir atrás desses criminosos para a gente realmente tirar o Rio de Janeiro da rota do terrorismo? Para isso eu quero iniciar com o Bernardo para explicar para vocês um pouco como é que funciona essa simbiose que hoje existe entre o narcotráfico e os grupos terroristas que antes, né, nós não tínhamos e agora a gente tem em abundância, Bernardo. Beleza, Alan, vamos lá. Cara, a resposta objetiva para a tua pergunta é: enquanto estiver esse regime no poder, não haverá vontade política para ceifar esses grupos de terroristas, né? Vamos lá, cara. Essa infiltração do terrorismo oriental, né, no Brasil não é nova. A gente, se fizer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, vai ver que elas surgem lá na década de 1900, entre 1990 e o ano 2000. Já começa a se falar em alguma coisa sobre a Al-Qaeda entrando na Tríplice Fronteira, justamente em Foz do Iguaçu, e estabelecendo seus tentáculos por lá. E o que acontece? Nos anos de 2000 para frente, aí 2001 até 2006, a gente consegue certificar realmente essa existência. Então, não é um movimento novo. Na verdade, a gente está em 2026, tem, a bem dizer, 20 anos que a gente consegue dizer que os terroristas de origem oriental estão estabelecidos no Brasil, principalmente na Tríplice Fronteira, mas, como a gente viu hoje, já se espraiou para o Rio de Janeiro e, com toda certeza, para outros estados, tá bom, Alan? O que acontece, cara? Isso é um sistema que ele vai se retroalimentando, né? Como eu falo,
o vagabundo ele não tem bandeira. Então ele vai para onde o vento está soprando melhor para ele. Hoje em dia, o Comando Vermelho é inimigo do PCC, do TCP, mas tem algumas colaborações pontuais, né? E não nos assustemos se daqui a pouco os dois se unirem contra um e vice-versa, né? Então, o que acontece? Você vê uma organização terrorista criminosa internacional lavando dinheiro e retroalimentando esse sistema de narcoterrorismo do Brasil, né? Com diversas facções, entre muitas aspas, inimigas. Ou seja, a gente vê aí uma possibilidade da Al-Qaeda estar lavando dinheiro para PCC, CV, TCP, e nada vai ser feito, Alan. Na verdade, é o seguinte, isso não deveria, né, essa imigração ilegal, essas fronteiras brasileiras abertas, de qualquer maneira, a essas pessoas que vêm, né, que são oriundas mesmo do terrorismo oriental, elas deveriam ter sido impedidas na fonte de terem vindo aqui, já no início dessas investigações, lá em 2001, 2006 e tudo mais. Agora que que os tentáculos já foram criados, né, fica muito mais difícil de tirar. E um alerta que eu faço aqui para todos os ouvintes, né, e para o pessoal da nossa bancada é o seguinte: o Rio de Janeiro é o balão de ensaio da criminalidade nacional. Vou voltar aqui no tema, vide a DPF 635, onde a gente começou a ter um intercâmbio absurdo de chefes de narcoterrorismo, de facções narcoterroristas de outros estados, virem tirar plantão, entre aspas, aqui no Rio de Janeiro. Lideranças da Bahia, do Ceará, do Pará, enfim, de todos os estados do Brasil, vieram para cá para fazer um intercâmbio, né, nas favelas daqui. Para quê? Para divulgar, entre aspas, a doutrina do narcotráfico do Rio de Janeiro, do narcoterrorismo do Rio de Janeiro, para outros estados. E eles têm, Alan, logrado um êxito tremendo, né? A gente vê a Bahia, hoje em dia, figurando como uma das mais violentas, como um dos mais violentos estados do Brasil, justamente importando essa doutrina narcoterrorista do Rio de Janeiro. Então é isso, cara. Tem que mudar essa percepção em relação ao crime organizado, ao terrorismo e tudo mais, para que a gente consiga ter vontade política e jurídica de debelar essas facções, esses grupos. Do contrário, se continuarmos com esse regime, como eu falei no início, nada será feito, pois é a massa de manobra que eles precisam para se manter no poder.